participar desse concurso? Tudo bem, Flávia? Bom, olá, tudo bem? E aí, como foi participar do Globeleza 2014? Foi uma experiência super interessante para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional. Era um concurso televisionado, então foi um período curto, na verdade, que todas as buscas eram muito intensas, porque tinha que se alcançar resultados muito rápido, né? E para mim foi uma experiência incrível, assim, porque estava dentro da minha área. Eu sou formada em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, já faz 6 anos. Então eu entrei no concurso por esse motivo, né? Porque era mais um desafio dentro da dança. E eu mantive o foco por isso, assim, por tentar alcançar mais alguma conquista, né? Do início, quando você foi chamada, quanto tempo você teve de preparação? E o que você teve que fazer nessa preparação? Então, o concurso ele era por etapas, ele era semanal, cada semana tinha uma eliminação. Eu não tive nenhuma preparação que antecedesse o concurso, que eu fui a última a entrar. Então eu entrei lá de gaiato, né? Mais ou menos, digamos assim. E cada semana a gente tinha que tentar mais ou menos atingir um objetivo, né? Na primeira semana a gente teve toda uma mudança de alimentação, porque tinha que entrar nas medidas necessárias para a televisão, porque você tem que ficar um pouco mais enxuta, mais slim. Então daí na segunda semana a gente já teve um treino um pouco mais intenso na malhação mesmo, para tonificação. E na última semana era mais na dança, né, para toda a performance da Globeleza. Então a gente trabalhou todas essas três etapas simultaneamente, mas tipo, durante cada semana tinha algumas que eram mais visadas, né? Era pego mais a fundo. A musculação, como foi? Ela partiu desde o início? Partiu desde o início. A gente teve um personal trainer, cada uma teve um personal que estava acompanhando e desenvolveu um treino para cada objetivo, porque tinha umas que tinham que diminuir a coxa, diminuir a barriga, aumentar o bumbum. Então cada uma tinha um objetivo diferente. Então foi desenvolvido treinos diferentes para cada uma de nós e não tinha moleza. Era uma vez no dia o treino? Era uma vez por dia, todos os dias, e exercícios aeróbicos e puxa-peso, todos, né? Isometria, tudo que foi necessário para a gente tentar alcançar a meta. Né? E a alimentação? A alimentação foi um pouco. Foi também o que pegou, né? Porque eu já estava fora da cidade, já estava no Rio de Janeiro, o clima já é diferente, então já interfere na alimentação, e daí tem todo o nervosismo, né, da competição e tudo mais, e ter que cortar algumas coisas da alimentação foi bem difícil, que nem doce a gente acabou cortando mesmo para conseguir atingir o objetivo mais rápido. Então era o que eu mais sentia falta, porque eu estava super ansiosa com todas as coisas que estavam acontecendo, e daí era bem difícil ficar sem o doce, mas foi possível. E também era super balanceado, carboidrato, o sal era bem regulado, então foi uma alimentação bem criteriosa, né? E o resultado que você teve, como foi? O que mudou no teu corpo? Então, eu tive bastante mudança. Eu perdi alguns quilos e eu consegui mostrar um pouco assim na tonificação, né? Mas foi meio sacrificante, porque não tinha perdão, né? Tipo, a gente, eram muitos abdominais, eram muitos agachamentos, eram todos tipo, super intensos, assim. Eu acredito que eu alcancei um objetivo interessante durante a competição. Eu alcancei o que eu estava me propondo, que era emagrecer um pouco e tonificar. Eu não consegui mais porque acabou a competição, né, pra mim. Eu saí na terceira semana, né, na semifinal. Eu sei que se eu continuasse naquela intensidade de treino, naquele ritmo de treino, eu ia ter alcançado
metas bem maiores, né? Mas deu resultado. Apesar de ser curto, um período curto, atingiu um resultado bom. Você perdeu quanto de peso nesse período? Então, no começo eu perdi 4 quilos e depois acabei ganhando 1 a 2, acho que 2 de massa, né? Foi mais ou menos isso. E enquanto você estava lá, como é a receptividade do pessoal? Eles te trataram bem? Você ficou hospedado aonde? Você teve todo um suporte enquanto estava participando da competição? Sim, toda a Rede Globo, ela arcou com todos os gastos e toda a estrutura, né? Todas as condições para as meninas estarem no Rio de Janeiro. Eu era a única do Sul, então eles... E tinha as meninas também de fora, tinha da Bahia, tinha de Pernambuco, todas ficávamos alojadas num hotel no Rio de Janeiro, no Bourbon, e cada uma tinha o seu quarto, para tentar evitar um pouco da rivalidade, cada uma tinha seu espaço. E a gente foi super bem recebida, foi super bem tratada, foi super legal. E o contato, você teve contato com o pessoal que trabalha na Globo, como artista? Não tive. Não tive, porque era uma correria que não deu tempo. A gente frequentava o Projac para fazer as gravações, mas a gente encontrou um ou outro, assim, pelos corredores, mas eu senti muito mais uma receptividade muito mais da parte de produção, assim. Todo o pessoal que estava envolvido com a produção, câmera, maquiadora, cabeleireiro, eles eram todos muito queridos, todos muito acolhedores, assim. Tava uma equipe super forte, super família, na verdade, né? Até a relação entre as meninas foi uma relação saudável, assim. Apesar de ser competitivo, a gente estava numa vibe positiva, assim, uma vibe tranquila. Mas a gente não tive oportunidade de conhecer nenhum galã de novela. E como surgiu essa competição? Você participou de alguma pré-seleção? Então, como eu já tinha dito, foi uma competição televisionada que eles divulgaram pelas mídias, né? Pela televisão, pela internet. Eu me inscrevi pela internet, fiz uma inscrição e aí eles foram selecionando material e indicações. Acabou que na última semana eu tive uma indicação de uma menina que estava envolvida também com a produção, que meu material chegou até ela, e daí ela me indicou, e daí eu acabei entrando na competição, né? Foi uma iniciativa minha, eu mandei material e tudo mais, não fui achada. O que você mandou desse material? Era um vídeo? Era uma foto? Então, eram fotos, né? Que eles pediam fotos, e eles pediam mais ou menos um portfólio, né? Eu usei meu portfólio artístico, como eu já trabalho nessa área da dança. Eu usei algumas coisas que eu já tinha, de vídeo também e tudo mais. Só que eu acho que o fundamental foi mesmo as fotos, que é muito aparência, né? O que eles estavam buscando era uma figura mesmo, né? Uma imagem. Sim. E essa paixão pela dança, teve alguém da família que te inspirou? Ou você, praticando a dança, que aflorou essa vontade de seguir a carreira? Eu sempre fui muito incentivada pela minha mãe, né? Ela colocou quando a gente era pequena na dança para ser uma atividade física, para ter alguma atividade no dia a dia, para desenvolver a sensibilidade e tudo mais, coordenação motora. E acabou que foi virando uma rotina, né? Eu sempre estava presente, eu sempre queria ir, e daí foi crescendo e ela foi incentivando cada vez mais, porque era também um sonho dela, quando ela era mais nova, eu queria ser bailarina, mas na época dela era um pouco mais complicado, porque eles não viam muito bem, né, as bailarinas. Então, e ela sempre foi me incentivando, assim, sempre tive um apoio bem grande da família. Aí, quando eu estava adolescente, que eu tive que decidir o que eu ia fazer, né, que eu já dava aula, já trabalhava na área, mas eu ainda não tinha uma certeza se era isso que eu queria para a vida toda. Daí eu prestei o vestibular, na verdade, meio sem muita pretensão, vestibular de dança. Aí eu passei, entrei e fui descobrindo várias possibilidades, né? Várias coisas que eu nem imaginava, abriu um leque, né, de opções de mercado de trabalho dentro da dança e eu fui me apaixonando, fui me envolvendo e virou minha carreira e graças a Deus eu sobrevivo disso. E esse concurso que você participou, ele te abriu mais opções profissionais? Ainda não tive muitas, ele me apresentou muitas pessoas, né? Tive
contato com várias pessoas super, que pra mim eu acho que mais pra frente vão me trazer bons frutos, né? Eu espero também. Mas ele não me limitou assim, na verdade ele só me deu mais força pra buscar mais coisas, porque você se vê mais capaz, né? Eu posso estar onde eu quero, eu posso, se eu tiver vontade, força de vontade eu vou. Então, assim, não rendeu ainda nada profissionalmente, só acho que tipo, o amadurecimento mesmo profissional. E a partir da dança, quem era o treinador de vocês? Era o Carlinhos de Jesus. E como foi? Tinha alguma coisa diferente em comum que ele fazia na preparação? Sim, ele tinha toda uma didática diferenciada, né, que ele desenvolveu bem pessoal e muito funcional, assim. Pra mim foi abrir os olhos, assim, porque eu nunca fui do samba, na verdade, né? Então estar ali fazendo aula de samba, eu brincava de sambar, né? E daí você tem um profissional que te traz toda uma técnica para você estar desenvolvendo ali uma performance e dentro de uma manifestação que é cultural, porque o samba é brasileiro, né? Não é todo mundo que gosta, não é todo brasileiro que gosta, mas ele é de manifestação brasileira, né? Ele nasceu aqui. Então você está podendo estar a fundo, tá? Estudando a fundo, para mim foi gratificante. E com uma pessoa como ele, que ele é um profissional assim, grandioso. Assim. Me dá um exemplo, alguma coisa que ele fez. Ele desenvolvia vários jogos, né? Pra gente conseguir atingir algumas metas, né? Teve o desafio do DVD no meio das pernas, que a gente tinha que sambar com o DVD no meio das pernas, que era pra manter as pernas fechadas, então buscando uma elegância, uma postura, deixar uma postura mais elegante e fina para sambista mesmo, né? Que para televisão é diferente da passista que dança na avenida, né? Que passista que dança na avenida é tudo movimento grande, porque as pessoas estão ao redor vendo, então é aquela coisa exagerada mesmo. E na televisão já é aquele enquadramento, uma coisa mais delicada. É só a mulher só tá pintada, então os movimentos são todos mais sutis, mais suaves. Então ele sempre trazia um jogo ou outro, DVD na cabeça, pra gente buscando essas qualidades, né, de movimento dentro da performance. A delicadeza, a elegância, a leveza. E essa parte da dança, tem algum treinamento específico que você faz junto com a dança, por exemplo, algum treino de musculação, buscando algo assim específico para te ajudar na dança? Falando fora do contexto da competição, sempre tem, né? Sempre tem um alongamento que te ajuda, o Pilates que está trabalhando o alongamento e o fortalecimento, que eu acho que é uma te estrutura assim, né, para manter, porque eu tenho que estar constantemente trabalhando fortalecimento, trabalhando o alongamento para eu não me machucar, né, dentro da dança. Ainda mais que vai passando os anos, né, a gente tem que tentar sempre estar fortalecendo e tudo mais. Então, o Pilates é uma opção, né, de estar em paralelo, e a musculação tem que estar sempre, né, se possível, para fortalecer mesmo e não ter nenhum perigo de torção, de lesão, né? Tem alguém que te ajuda aqui em Curitiba? Alguém te prepara? Então, aqui em Curitiba eu estou só na academia, só na companhia do corpo por enquanto, né? Porque também eu tenho uma rotina que é meio difícil de conciliar, sempre estou viajando, então eu estou aqui, depois eu estou fora, então é um pouco difícil manter assim, uma linearidade, enfim, é difícil manter. Mas eu fico aqui, eu sempre que posso estou aqui na academia, trabalhando, tenho os meninos, tenho o Júnior, tenho os instrutores que estão ali um pouquinho em cima, né, dando uma ajuda e tudo mais, mas não tenho uma pessoa específica que me acompanhe, não. Ainda, infelizmente. E daqui para frente, qual que é a tua perspectiva? Então, já tem outros planos agora que já estão acontecendo, né, eu continuo trabalhando bastante. Agora o próximo projeto é voltar a viajar, porque eu sempre viajei, sempre trabalhei em cruzeiro, né, em navio de cruzeiro, em espetáculo de dança. Aí agora em fevereiro eu vou estar no Rio de Janeiro, ensaiando.
mês inteiro, e em março eu volto embarcada aí na Europa. Legal. Bom, gente, eu quero agradecer a presença da Flávia Matos. Obrigada. Gente, muito sucesso para você. Obrigada. E até a próxima. Para vocês também, tudo de bom. Valeu!